Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um comentário bíblico relacionado às lições da escola dominical. Hoje nós falaremos sobre a singularidade de Israel nos últimos dias. Essa lição aqui, ela trata em relação à nação hebreia. A leitura bíblica, ela está no Salmos 89, versículo 26 ao versículo de número 34. Vamos estar falando sobre as promessas e os propósitos de Deus para Israel. Deus, quando chama Abraão para que nele fosse feito uma grande nação, e Deus daria a essa nação uma terra, e da descendência de Abraão, dessa nação, viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. A nação de Israel, ela acaba sendo engrandecida, mesmo diante de uma adversidade, circunstâncias adversas que estavam acontecendo. Porque os descendentes de Abraão são levados para o Egito por causa de uma fome que surge ali naquele tempo, no mundo antigo. E nós vamos ver que Deus havia dito a Abraão que os seus descendentes seriam afligidos por um determinado tempo em terra estrangeira, mas que Deus visitaria o seu povo, libertaria com braço forte e traria novamente aquela terra que ela estava. E nós vamos ver que a nação, ela se multiplica, ela frutifica ali no Egito. Deus intervém ali, liberta o seu povo do jugo ali de Faraó, e o povo é conduzido para a terra prometida, a qual é conquistada o lado da Transjordânia por Moisés e Canaã ali ocidental, sobre a liderança de Josué. Por cerca de 5 anos de batalha, eles conseguem ali vitória sobre os moradores ali daquela região, e eles se estabelecem ali e estão até o dia de hoje. Ao longo da história, nós vamos ver que Deus sempre manteve fiel a sua aliança com o povo hebreu. Mesmo diante de uma promessa de extermínio de Faraó, da nação, nós vamos ver que Deus, ele preserva, ele guarda o seu povo e ele dá o livramento ali das garras de Faraó. Mas após a posse da terra, nós vamos ver que várias nações, vários povos, temos os filisteus, os edomitas, amonitas, moabitas, depois outras nações, os sírios, os assírios, mesopotâmios, no caso os babilônicos, e vamos ver que outros povos tentaram destruir Israel, embora Deus permitisse que eles ali sofresse alguns percalços por causa da sua infidelidade, da sua incredulidade,
mas Deus jamais permitiu que Israel fosse extinto, fosse totalmente destruído. Porque lá em Romanos, se nós formos observar no capítulo 9 ao capítulo de número 11, Paulo fala da eleição de Israel, mesmo embora Israel sendo infiel, sempre houve um remanescente, e Deus tem compromisso com esse remanescente. Depois nós vamos ver a rejeição de Israel relacionado ao Evangelho, ainda que seja uma rejeição parcial e temporária, eles rejeitam que o Messias, mas nós vamos ver que o futuro de Israel em relação às outras nações é um futuro glorioso, e ele vai trazer isso ali, quando ele expõe ali a revelação de Deus para os cristãos que estavam ali em Roma. Então, Israel é escolhido com um propósito de anunciar o que aos outros povos, o monoteísmo, que existe um único Deus, um Deus verdadeiro, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que rege a história. Nós vamos ver que Israel tinha esse propósito de ser testemunha de Deus às outras nações. Nós vamos ver que através de Israel vêm os profetas, os oráculos de Deus são anunciados, vem a lei, Israel recebe a lei, e pela lei nós vamos ver que Deus se revela, e por Israel vem a salvação a toda a humanidade através da pessoa bendita de Jesus. Então nós vamos ver que Israel sempre foi alvo de uma perseguição de outras nações, de outros povos. O diabo tentou destruir por várias maneiras o povo hebreu, e hoje nós encontramos, Israel cercado ali por inimigos, por nações querendo destruí-lo, mas nós vemos o cuidado de Deus para com Israel, Israel sendo preservado, mesmo diante de tanta rumores de guerra que há em volta ali da nação de Israel. Então Israel é um povo com um futuro glorioso. O Messias é rejeitado porque a nação acha que essa glória ela vai ser estabelecida, através da vinda de um rei, um descendente de Davi, da qual vai levantar a nação politicamente e estabelecer a supremacia sobre tudo aquilo que foi prometido ali para Abraão, que daria toda aquela terra, toda aquela localidade. Nós vemos que o Messias ele vem primeiramente para restaurar a comunhão do homem com Deus, da nação com Deus e de toda a humanidade. Nós vamos ver que Israel rejeita esse Messias. Lá em Atos capítulo 1, nós vamos ver que até os próprios discípulos, eles estavam ali pensando que a restauração de Israel se daria naqueles dias. Será agora, Senhor, que tu vai restaurar? Porque Jesus ressuscita, vence a morte, fala, o Messias agora glorioso vai estabelecer o quê? O trono ali de Davi. Jesus fala, rapaz, não cabe vocês saber o tempo, da qual Deus estabeleceu para que isso venha a ser estabelecido. Mas vocês têm a missão de anunciar o Evangelho, começando por Jerusalém, vocês vão até a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho deve ser anunciado. Então, embora Israel esteja afastado de Deus, nós vamos ver que os gentios foram alcançados por esse afastamento. Embora essa rejeição
do Messias, ela abriu uma porta para que os gentios fossem incluídos no plano da salvação, porque Deus já havia dito para Abraão, né, que do descendente dele, no caso o Messias, seria abençoada todas as famílias. Então nós somos, né, abençoados por essa temporária rejeição do povo hebreu, porque eles continuam ainda sendo o quê? Um povo que Deus estabeleceu para que fosse o seu povo. E nós fomos enxertados, por essa rejeição nós somos enxertados. Mas Israel, meus irmãos, passará por um tempo de juízo, antes que venha o que há redenção. O profeta Jeremias, ele profetiza, dizendo que haveria um tempo de angústia para Jacó, que eles seriam assolados, eles seriam ali afligidos, da qual eles deveriam clamar pelo Senhor e eles seriam salvos por Deus. E nós vamos ver que após o arrebatamento da igreja, vai iniciar-se a grande tribulação. Então a grande tribulação, ela está para trazer juízo para Israel e também para as nações ímpias. Só que esse juízo para Israel é para a redenção. Nós vamos ver que em vários momentos da história bíblica, Deus sempre permitia que vinha sobre o povo uma tribulação, uma disciplina, um castigo, para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Isso está registrado em vários livros das Sagradas Escrituras, essa narrativa de que Deus chamando o povo ao arrependimento através de uma disciplina. Só que o período da grande tribulação será um período o qual nunca houve sobre a face da terra, de um momento de tormento, de um momento de aflição e de um momento de juízo. Então, nesse tempo, um remanescente vai clamar pelo Messias. Após o rompimento ali de um acordo com o anticristo, nós já comentamos aqui sobre o surgimento do anticristo, as aulas, você pode comentar, clicar no nosso canal, nós temos várias aulas gravadas e tem o surgimento do anticristo. Nós vamos ver que o anticristo, ele vai se levantar como Messias. Israel aparentemente vai fazer um acordo com ele, mas após 3 anos e meio, esse acordo ele será quebrado. Então o anticristo vai levantar uma feroz perseguição contra o povo hebreu. Nós vamos ver que neste momento de angústia, neste momento de aflição, é que Jesus voltará para salvar o seu povo. Descerá sobre o Monte das Oliveiras e ali vai libertar o seu povo ali dos inimigos do anticristo, do falso profeta, das nações que se revoltarão, se levantarão para tentar exterminar o povo hebreu, mas Jesus vai ali, nesse tempo, descer para estabelecer o milênio, onde a glória de Israel, ela será novamente ali exaltada, anunciada, aonde Jesus, o descendente direto de Davi, vai se assentar no trono e vai reinar sobre Israel durante 1000 anos, e Israel será exaltado nesse tempo. Então nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, ele tem planos para o povo hebreu, e nós temos que estar orando para Israel, orando para a sua paz, porque eles vão enfrentar um momento muito difícil, né? Jesus disse, né, se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Então, há muitos judeus que têm se convertido ao Evangelho, mas essa conversão da nação vai acontecer somente após a grande tribulação. Então, nós temos que estar orando para a nação,
para o povo judeu. Nós vamos ver que em nossos dias há esse antissemitismo, né? O povo que quer destruir o povo hebreu de toda maneira. Muitas nações que querem ali, mas eles não vão conseguir, porque Deus tem planos e tem um futuro singular para com o povo hebreu. Então, que Deus te abençoe. Até uma próxima aula, uma próxima oportunidade. E se você gostou da nossa aula, deixa aí o seu joinha para contribuir no nosso canal. Amém?